Seguinte, hoje a gente vai estudar uma questão bastante fundamental no Photoshop, que é a máscara. O uso de máscara de pixel, é o nome completo dela, porque existe máscara de vetor também, para tratamento de imagem. Então eu vou começar o seguinte, eu vou abrir uma curva aqui, e essa curva eu vou querer ela como luminosidade para tratar um pouco a luminosidade daqui de trás, dessa parte aqui de trás onde estão as vacas, aqui o gado. Como eu quero ela uma curva de luminosidade, como vocês sabem, eu mudo o Blend Mode aqui para Luminosity e vou fazer um mapeamento aqui para ver onde aquela área lá de trás está. A gente sabe, né, está muito mais claro lá, ela está muito mais próxima do cinza claro e do branco, então está tudo praticamente tudo, né, claro, as áreas de sombra na baixa luz, mas praticamente tudo na alta luz. Maravilha. Eu vou alterar aqui, eu vou trazer um pouco para baixo, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Maravilha, eu tenho disso para isso. O que aconteceu aqui? Essa área aqui foi alterada também, porque ela estava naquela região, e essa área aqui branca também foi alterada, e ela está nessa região de cinza médio, muito próxima ali da onde eu mexi. Essa área também aqui foi super alterada, porque ela está na mesma região que eu alterei. Bem, aqui ficou bom, eu achei interessante essa área do caldeirão. Aqui ficou legal, mas eu não queria escurecer essa parte de dentro, tá vendo? Acabou trazendo ali uma tonalidade muito pesada para dentro, onde eu queria clarear, na verdade, não escurecer. Putz, é uma curva. Como é que eu faço então para voltar essa área aqui, sendo que se a gente for ver, perdão, cliquei aqui sem querer. Se a gente for ver, ela está muito próxima da área onde eu cliquei, ou ela está exatamente na área onde eu cliquei. Existe um recurso chamado máscara no Photoshop, que basicamente a ideia é a seguinte. Eu aplico o tratamento na foto como um todo, e depois eu mascaro, ou seja, eu impeço esse tratamento de chegar até toda a foto. A ideia é, eu insisto nisso, fazer primeiro aqui o tratamento, olhando as áreas que você deseja, como aqui, e aqui nesse caso essa área ficou bastante interessante também, e depois eu retiro o tratamento que foi para a foto como um todo, usando esse careta aqui, que é a máscara de pixel. Esse careta aqui. Professor, por que eu não faço isso na curva? Pelo aquilo que eu falei antes. Ela está na mesma posição, eu não posso voltar ali àquela posição porque eu perco o tratamento que eu gostaria. E por isso eu não posso fazer, essa foto não é tão dividida como a gente viu nas aulas anteriores. Bem, como é que eu aplico então essa restrição de tratamento aqui? É simples. Eu vou pegar o pincel e aí eu vou mostrar para vocês qual pincel é, aqui do lado, né? A gente vai ver a maioria dessas ferramentas. Eu vou pular só a ordem delas aqui porque fica mais didático, mas a gente vai ver a maioria delas sem dúvida nenhuma. A gente vai usar esse pincel aqui, ó. Chama Brush Tool mesmo, o atalho é B, B de bola. Tomem cuidado para não confundir com esse pincel, que é o pincel histórico, assim, não é bem essa a ideia, tá? Ou aqui, é esse pincel mesmo. Bem, pegando esse pincel, então o que eu preciso? Eu preciso de três coisas. É o seguinte, eu preciso primeiro pegar o pincel, depois me certificar que essa paleta de cores aqui está no modo preto e branco. Se eu clicar aqui, dois cliques, ele vai aparecer essa paleta de cores. Vou deixar ela mais próxima para a gente ver. Então, só cancelando para vocês verem, dois cliques, ela aparece aqui. Eu preciso, para usar o pincel no máscara, garantir que ele esteja preto e branco. Tanto faz a ordem aqui. E como eu faço isso? Eu posso cancelar aqui sem problema. Está vendo esse quadradinho preto e branco? A gente usa tanto preto e branco que tem esse atalhozinho. Então eu clico aqui e já fica preto e branco. Uma outra coisa é, às vezes eu vou usar o preto e às vezes eu vou usar o branco. A cor que está em cima é sempre a que vai ser pintada pelo pincel, ou seja, se o preto estiver em cima, ele vai pintar de preto. Se o branco estiver em cima, ele pinta de branco. E como é que eu faço essa ordem aqui? Eu posso simplesmente clicar nessas setinhas que estão aparecendo aqui, ou no X, letra X mesmo no teclado, e eu faço.
Então, eu peguei o pincel, preto e branco, aqui no preto, e vou lá na minha máscara. E aqui na minha máscara, tá vendo que tem esse quadrado branco aqui selecionado na curva? Maravilha. Eu clico na máscara e ele seleciona a máscara. Esse quadrado branco significa que a máscara está selecionada. Então eu preciso pincel, preto e a máscara selecionada. E agora o que eu faço? A primeira coisa é determinar o tamanho do pincel. Onde eu determino o tamanho do pincel? Duas maneiras. A primeira aqui, então no tamanho, né, em que eu posso aumentar e diminuir o tamanho do pincel. Aqui é um pouco ruim, né, porque você não vê exatamente o tamanho que ele está ficando, né? Você tem que fazer lá e ver depois o tamanho. Eu posso, no atalho do teclado, então colchete mesmo. Colchete para a direita aumenta o tamanho do pincel, colchete para a esquerda diminui o tamanho do pincel. Eu vou pegar um pincel aqui relativamente grande e vou começar a pintar. Vocês vão ver que o preto já vai começar a surgir na máscara, literalmente. Seu professor, você está clareando a foto. Não, eu não estou bem clareando a foto. Eu estou tirando o tratamento que eu fiz na curva. Vocês podem ver que eu dou um zoom, claro, que quando você trabalha com imagens que tem muito volume de material, assim, né, essa quantidade de riqueza, é sempre bom dar um zoom para não perder o que você está fazendo. Maravilha. Vou tirar o zoom aqui para nós. O que eu fiz aqui? Eu pintei uma certa área de preto e tudo que está pintado de preto aqui acaba retirando mesmo, o tratamento realizado. Então, essa área da máscara é como se fosse um bloqueio. Ela bloqueia o tratamento realizado nessa área da imagem. É basicamente esse o processo. E aí, ao pintar de preto, eu faço justamente esse bloqueio que impede o tratamento de chegar. Vamos ver o antes e o depois. Para ver o antes e o depois da máscara, é só segurar o Shift no teclado e clicar em cima dela. E aí eu cancelo a máscara, vocês veem esse X aqui, é um cancelar temporário, e eu segurando o Shift, clico, volto. Professor, para que serve o branco? O branco serve para voltar ao tratamento. Então eu olho aqui e falo, a fumaça talvez ficasse mais interessante com o tratamento. Eu volto aqui o branco, ou no X, né, no teclado, e vou pintar isso aqui de branco. E você vê que ele vai desaparecendo aqui da máscara. Reparem na máscara, eu vou pintar. Por que isso está acontecendo? Porque toda vez que eu pinto de preto, eu bloqueio, e toda vez que eu pinto de branco, eu volto o tratamento que eu tinha realizado. É basicamente essa a ideia. Uma última coisa para a gente ver aqui. Eu posso olhar aqui para essa cena, vou criar mais uma curva de luminosidade. E vou fazer um rastreamento aqui. O rosto dele está na baixa luz. Aqui a camisa na média luz, no cinza médio. O caldo aqui de cana um pouco mais para cima. E aqui já bem escuro. Maravilha. Eu quero dar um pouco de contraste nessa área. Então eu vou pegar essa parte de baixa luz e essa parte de alta luz e fazer um leve deslocamento aqui. O que eu fiz? Eu peguei essas áreas mais de baixas luzes aqui, que estão aqui, ó, e trouxe um pouco para baixo as sombras, a gente pode ver aqui. E trouxe as áreas próximas às médias, eu até vou forçar um pouquinho mais essas baixas luzes para ficar mais contrastado. E eu trouxe um pouquinho as médias para cima. O que isso fez? Fez com que desse um volume, olha a camiseta dele, um volume de sombra e luz. Só que o que aconteceu? A garapa pareceu muito forte, o contraste acabou dando uma congelada nela, ela parece que um líquido grosso agora e não uma coisa que está fluindo. A panela aqui que ele está usando ficou muito escura, acho que não vale a pena, e o rosto dele muito mais. Só que eles ficaram escuros em graus iguais, assim, por exemplo, essa garapa eu preciso tirar todo o tratamento dela? Não, eu posso tirar só um pouco do tratamento, eu não preciso tirar todo o tratamento dela.
mas o rosto eu preciso tirar todo. Ou seja, eu preciso retirar esse tratamento em níveis diferentes, porque esses locais da foto estão em zonas de luz diferentes e merecem esse tratamento específico. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, nessa máscara aqui, eu vou mostrar para vocês, a máscara que a gente já fez, a gente pintou de preto com umas áreas em cinza em volta. O que acontece aqui, para acessar a máscara, segurar o Alt e clicar. Aí você tem aqui, para sair é só clicar ou na foto ou em qualquer, ou segurar o Alt de novo e clicar. Então o que eu estou dizendo é, eu preciso fazer tratamentos diferentes aqui, bloquear esse tratamento em níveis diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, primeiro o rosto dele eu quero que volte completamente. Para dar esse zoom, Ctrl espaço, e aí para um lado e para o outro no teclado. Ou para quem não gosta muito de usar o mouse e o teclado ao mesmo tempo, Ctrl menos e Ctrl mais. Você faz assim, e aí segura o espaço e você locomove. Eu vou diminuir aqui bastante o meu pincel, porque eu dei um belo de um zoom. E o que eu vou fazer? Pegar o preto, pincel, aqui já está selecionada a máscara, e vou pintar aqui o rosto dele em preto, completamente preto, como eu já tinha feito anteriormente. Quero trazer um pouco a textura do cabelo dele, que é importante para mostrar lá essa região muito quente, né, fazendo rapadura, nesse caso aqui. E ok, você vê que é uma bolinha preta aqui. Maravilha. Eu vou até a garapa, e aqui eu não quero tirar todo o tratamento que eu fiz, eu quero tirar parte. E como é que eu faço isso? Eu faço isso aqui, ó, nessa opacidade. Tomem cuidado onde eu tô. Eu tô aqui em cima, na opacidade. Tudo que aparece aqui é a opacidade ou os controles da ferramenta, tá vendo? A gente está no pincel aqui, ó. Pincel, pincel, e aqui são os controles da ferramenta. E essa opacidade aqui é o que eu quero alterar. Como eu posso alterar essa opacidade? Eu simplesmente posso pegar aqui e colocar onde eu quero, ou colocar o número aqui, tipo 10%, ok? Ou pelo atalho no teclado, o número 1 é 10%, o número 2 é 20%, o número 3 é 30% e assim por diante até o 0, que é o 100%. Eu vou pegar o 50%. E por que 50%, professor? A grande sacada aqui é o seguinte, 100% é preto, 90% é um cinza muito escuro, 80% um cinza mais claro e 50% um cinza médio, 10% um cinza bem clarinho. E quanto mais claro for esse tom de cinza, mais ele permite que o tratamento passe. O que eu estou dizendo é que o 100% bloqueia tudo, bloqueia todo o tratamento, o 50% bloqueia 50%, o 10% bloqueia 10% e assim por diante. Então eu tenho graus de bloqueio diferentes. A única questão é que se eu passar mais de uma vez o mouse, ele soma o bloqueio. Então não adianta colocar 10% e ficar passando 1 milhão de vezes, porque ele vai somar. É 10 e 10 e 10 e 10, e uma hora ele vai chegar a um tom bastante escuro. Então o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui. Você vê que ele já vai voltando a uma textura menos sólida, porque isso aqui parece uma goma de puxa, assim, bastante consolidada. Eu vou até o final aqui. E ok. Vamos ver. Eu tenho disso para isso. Disso para isso. Você vê que curioso. As áreas brancas da imagem aqui, dessa gominha, elas ficaram interessantes com o tratamento. Então o que eu vou fazer? Vou voltar, sem dúvida nenhuma. Chego aqui com um branco, mudei aqui no xizinho no teclado, e passo o branco só nessas áreas. Professor, alguma coisa curiosa aqui nesses tratamentos que talvez possam surgir de dúvida, assim. Você está se atendo a áreas muito pequenas da imagem e dando muito zoom na imagem. Isso parece que dá um trabalho do cão e parece que você fica muito tempo na mesma imagem. Sim, a verdade é essa, assim, a gente chega a passar mais de um dia tratando a mesma foto sem problema nenhum, por conta do detalhamento do que o Photoshop trouxe. Isso é verdade, assim, não se preocupem com isso é bem comum na nossa área. É claro que a gente não faz isso para tudo, né? Não é
que a gente faz isso, por exemplo, para uma festa de aniversário, que é muito mais simples e muito mais rápida, assim. A gente faz isso para imagens do nosso portfólio, imagens mais detalhadas, imagens mais concisas. E você vê que, olha isso, né? Como ficou lá. Vamos ver essa máscara para entender o que a gente fez. Eu tenho aqui o rosto dele, preto, 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 porque teve que bloquear tudo. E aqui diversos tons de cinza. Você vê que quanto mais claro o tom de cinza, menos ele barra, e quanto mais escuro, mais ele barra. E aqui o pincelzinho que eu passei, deixando as luzes mais altas. Só para ficar mais claro esse entendimento, eu vou fazer aqui nessa visualização da máscara, aqui a relação das opacidades. Olha isso, eu tenho 10% de opacidade. Opa, perdão, estou pintando com branco, é o preto. 10% de opacidade. 30% de opacidade. 50% de opacidade. 70% de opacidade e 100% de opacidade. Tudo isso aqui é uma gradação através dessa opacidade aqui, a opacidade do pincel, e reforço isso. Quanto mais preto eu tenho, mais eu retiro da imagem aquele tratamento que eu já realizei. Quanto mais clarinho for aqui, menos eu retiro, e eu posso aplicar isso em quantas máscaras eu quiser e em quantas imagens, quantas partes da imagem eu quiser. Inclusive na mesma parte da imagem, várias vezes. Eu vou voltar aqui, né, porque eu não quero esse tratamento, isso aqui é só uma demonstração para a gente ver isso acontecendo. E sempre que eu quiser voltar alguma informação, Command ou Ctrl Z. Então, Ctrl Z, indefinidamente aqui, voltei. Maravilha. Vamos aqui para a área. E eu poderia ficar fazendo isso na foto inteira, retalhando essa imagem. Uma dúvida que pode aparecer. Professor, eu posso fazer a mesma máscara para duas áreas diferentes, para a mesma, perdão. Eu posso usar a mesma máscara para dois tratamentos diferentes? Por exemplo, eu quero aplicar aqui nos tachos dois tratamentos, um de luz e um de cor. Vamos ver isso. Eu vou tirar aqui para a gente entender, que é usar a mesma máscara para dois tratamentos diferentes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar uma curva e vou aplicar qualquer coisa na curva só para ficar claro aqui o processo. Eu não precisaria aplicar, na verdade, mas eu já explico para vocês por quê. Eu vou clicar aqui no branco, né, para ver, pincel preto, pegar esse pincel e vou tirar. E eu quero tirar tudo que não seja os tachos. Professor, tem alguma maneira de eu ver isso mais fielmente? Tem sim. Barra invertida no teclado. Quando você aperta a barra invertida, ele aparece esse vermelho, que é tudo que você já pintou. Então, por exemplo, se eu pegar o branco aqui e pintar, ele tira. Então, o vermelho significa o que eu já pintei. Maravilha. Tira o vermelho, ok. Vou voltar para a minha curva. Vou tirar aqui esse ponto, eu não precisava dele. E aí o que está aqui é o seguinte. Essa curva, ela é uma curva normal, ou seja, ela contém toda a informação. Ela tem algum tratamento? Não, ela não tem nenhum tratamento. Mas dessa vez eu vou deixá-la no normal. Por que eu vou deixá-la no normal? Porque como ela tem toda a informação possível, eu vou linkar vários tratamentos a essa curva e utilizar a máscara. Então, a lógica é basicamente aproveitar essa máscara aqui de uma curva normal para fazer vários tratamentos em sequência. E aí eu já mostro isso para vocês. Eu vou chamar uma outra curva, linkar essa curva de baixo, e eu já mostro como faz isso, com esse ícone aqui, ó. Clica e você vê já colocado aqui embaixo. Alguém pode saber fazer isso aqui segurando o Alt no teclado e vindo com o mouse entre as duas curvas. Você faz isso. É o mesmo processo, mas tem esse link aqui para facilitar. Eu venho aqui e coloco luminosidade. E vocês já repararam ali, pelo que passou, que ele só altera a área da curva. Então, eu vou deixar aqui bastante escuro. Trazer até
uma coisa mais pesada e recuperar um pouco a alta luz ali para dar uma certa carga na imagem, uma certa dramaticidade. Maravilha! Agora eu vou pegar um matiz saturação, que é um outro tratamento que a gente já viu, linko, porque eu posso linkar quantos eu quiser, e vou saturar um pouco a minha cena. Trazer aqui um pouco essa saturação. Maravilha! Volto lá, pego um Color Balance, linko de novo, porque eu posso linkar quantos eu quiser. Aqui eu vou para as altas luzes e vou amarelar as altas luzes para trazer um pouco esse tratamento mais delicado, assim, deixando um clima um pouco mais quente. Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, deixa eu aumentar isso aqui para a gente ver ele inteiro. Eu fiz uma curva normal, e ela tem que ser normal porque ela tem que abarcar tudo. Se eu chamar essa aqui de luminosidade, eu não vou conseguir linkar todos esses tratamentos aqui, porque, por exemplo, esses tratamentos são de cor. E aí eu preciso de uma curva normal, porque a normal também tem a cor, e não só uma curva de luminosidade. Então ela funciona como base neutra de tudo. Por que neutra? Porque ela não tem nenhum tratamento. Ela está sem zero, eu só estou usando aqui a máscara dela. Eu tenho uma curva de luminosidade feito aqui, um trabalho de luminosidade, um matiz saturação também feito aqui através do link. Você vê que ele está usando aqui esse link para fazer só nessa área da imagem, e aqui também. Qual é a grande sacada? Eu posso voltar a essa curva a hora que eu quiser e aplicar o quanto eu quiser, de branco, de preto, e também não tem nenhum problema usar essas aqui. Por exemplo, no matiz saturação, você fala, essa área da imagem aqui, ó, ficou um pouco forte demais. Eu posso fazer aqui um pequeno ajuste nessa área da imagem, não tem nenhum problema. Assim. Essa é a questão, então, assim, esse é o que a gente chama de máscara de pixel, né, ou máscara, simplesmente, a gente acaba não usando tanto o pixel. Então, essa é uma questão fundamental, assim, a utilização do pincel com o preto e branco e as opacidades para o uso de máscara no Photoshop. Bem, é isso por essa semana. Na próxima semana a gente vê exatamente essa mesma aplicação realizada em imagens, ou seja, a gente vai usar essa máscara para começar a ver uma coisa bem interessante no Photoshop, que é montagem fotográfica. Se cuidem e até a próxima!